Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão, estudantes iniciantes de teologia? É a aula 59, como eu disse na semana passada, eu acho que vocês não são mais iniciantes, mas fica ainda o título, né? Estudantes iniciantes de teologia. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui na internet da vida, compartilhando conhecimento, trazendo aí aulas, né, bíblicas, teológicas, trazendo conteúdo, né, para edificar a sua vida, para abençoar a sua vida e seu coração, certo? E não posso sempre deixar passar batido e pedir a sua ajuda para nós engajarmos o canal. O canal, graças a Deus, está crescendo, devagarinho, mas tá, né? Que você possa dar o like, comentar, que você possa nos ajudar compartilhando esses vídeos aí nos grupos de Facebook, que você está, em grupos de WhatsApp aí do seminário, né, na escola dominical da sua igreja, e irmãos que têm interesse em receber conteúdos que você tem visto a gente compartilhar. Isso, abençoe e compartilhe. Você também pode ser um apoiador. Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem se manifestado como um provedor. Sente no coração de abençoar esse canal. Abençoe o nosso canal, R$5. A partir de R$5 você pode se tornar um apoiador. Aqui abaixo no link da descrição tem o link do Apoia-se, né, que é um canal, uma plataforma que você vai entrar lá. Você vai ser um mantenedor desse canal mensalmente, 5, 10, R$15, aquilo que estiver dentro das suas posses e aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Não é R$5, antigamente R$5 era dinheiro à beça, né? Mas, é claro, né? A gente tem que botar um teto, né? Que você possa, né? De repente, R$5 para algumas pessoas é muito dinheiro, para outras não é. Talvez você já seja também um cooperador, um colaborador. Deus tem abençoado a sua vida. Se você deseja também, poxa, pastor, eu quero ampliar essa minha ajuda, né? Eu tenho abençoado com R$5 há alguns meses, eu gostaria de colaborar com R$10. Deus tem abençoado minha vida. Se assim você desejar, faça isso. Você sabe, né? Todos os nossos cooperadores, apoiadores que se mantiverem ativos mensalmente, nós, dentro em breve, vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores, tá bom? Então vamos estudar, estamos falando sobre santificação, ok? E para quem não sabe, nós estamos na página 261, você que de repente comprou o livro agora, quer acompanhar conosco, estamos no segundo parágrafo falando sobre santificação. Ele está na parte que ele vai falar sobre a resposta ao Espírito Santo. Diz aqui, os capítulos 7 e 8 de Romanos continuam o assunto da santificação. Tratam da libertação do poder do pecado e do crescimento em santidade. No capítulo 6 vimos que a vitória sobre o poder do pecado foi obtida pela fé. O capítulo 8 apresenta outro aliado na batalha contra o pecado, o Espírito Santo. Como pano de fundo para o capítulo 8, estuda-se a linha de pensamento do capítulo 7, o qual descreve um homem voltando-se para a lei a fim de alcançar a santificação. Paulo demonstra aqui a impotência da lei para salvar e santificar. Não porque a lei não seja boa, mas por causa da inclinação pecaminosa da natureza humana, conhecida como a carne. Ele indica que a lei revela o fato, revela o pecado, versículo 7, a ocasião, versículo 8, e o poder, versículo 9, e a falsidade, versículo 11, e o efeito ainda, versículo 10 e 11, e a vilania do pecado, isso no capítulo 7. Paulo, que parece estar descrevendo sua própria experiência passada, diz-nos que a própria lei que ele tão ardentemente desejava obedecer suscitava impulsos pecaminosos dentro dele. O resultado foi a guerra civil em sua alma. Aliás, capítulo 7 de Romanos, né, os teólogos se dividem. Né? Alguns acreditam que Paulo estaria trazendo um relato na sua luta contra o pecado enquanto ele estava vivendo na lei como fariseu. Outros já acreditam que ele estaria relatando ali a luta, a batalha da carne, né, da nossa natureza caída contra a nossa natureza caída, a luta que temos, né? O Espírito Santo travando essa batalha com a nossa natureza. Ele estaria relatando ali a condição de um crente hoje, com o Espírito Santo, a condição dele. Os teólogos se dividem, né? Opinião minha, eu me inclino a achar que ele estava fazendo uma declaração de como crente na atualidade, um crente que é morado do Espírito Santo, ele está dizendo ali acerca dessa batalha, né, contra a carne, o que a carne deseja fazer. Ou, a pergunta que eu faço para você,
ou quando você se converte, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo sendo obediente ao Senhor, procurando obedecer e fazer a vontade de Deus, ou você não sente impulsos da sua carne, não sente tentações, não sente desejos carnais. É óbvio, nós estamos ainda nesse corpo. Ainda existe, ainda habita em nós uma natureza caída. Então, muitos se inclinam a crer, assim como eu. Acho que Paulo estaria trazendo um relato não somente da sua vida, num tempo em que ele vivia na lei sem conhecer Cristo, mas no capítulo 7 de Romanos ele estaria falando acerca da sua atual conjuntura, da sua atual situação, guerreando, né, o seu espírito guerreando contra a sua natureza caída. Ele diz mais aqui: ele é impedido de fazer o bem que deseja fazer e é impelido a fazer o que odeia. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha carne, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ele está citando Romanos 7, a declaração de Paulo, Romanos 7, versículo 21 e 23. A última parte do capítulo 7, evidentemente, apresenta o quadro do homem debaixo da lei, o qual descobriu a prescrutadora espiritualidade da lei, mas em cada intento de obedecer a ela, vê-se impedido pelo pecado que habita nele. Por que Paulo descreve esse conflito? Ele responde: para demonstrar que a lei é tão importante para santificar quanto para justificar. Claro, na minha opinião, meu pensamento é que Paulo está relatando ali que existe sim essa luta, esse conflito, essa tensão entre a carne e o espírito, mesmo o crente tendo o Espírito Santo de Deus na vida dele. Só que ele vai enfatizar a questão da lei para demonstrar, para declarar que se nós em Cristo Jesus temos essa tensão, esse conflito, imagine um homem que está afastado de Cristo e só se volta para as coisas da lei. Um judeu, no caso, né, no contexto ali, um judeu que se volta para a lei, procurando mortificar sua carne, praticando as obras da lei. Ele vai dizer claramente em Romanos que vai ser inútil, vai ser em vão, que o verdadeiro crente, na verdade, ele precisa ser guiado pela lei do Espírito e da vida. Há uma nova lei que rege o crente quando ele passa a ser morado do Espírito Santo, que é a lei do Espírito. É o Espírito Santo que tem possui seus preceitos, realiza uma obra na nossa vida e a gente começa a obedecer a lei, uma lei espiritual, não mais uma lei cerimonial, preceitos que haviam na lei de Moisés, né? Ele diz mais aqui: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Versículo 24 de Romanos 7. E Paulo, que descrevia a experiência debaixo da lei, assim testifica alegremente sobre sua experiência debaixo da graça. Graças a Deus que a vitória vem por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele vai declarar isso no versículo 25. Então ele vai fazer a declaração de todo o conflito, de toda a situação desesperadora de um homem que quer viver debaixo da lei e ao mesmo tempo mortificar a sua natureza caída. Mas o versículo 25 ele dá um brado de vitória: mas graças a Deus que eu tenho vitória em Cristo Jesus. Então penso que, assim como os teólogos acham que ele estava se declarando uma condição na qual ele não conhecia Cristo, e outros entendem que estava trazendo uma declaração de um homem que também conhecia Cristo, eu acho que as duas, essas declarações de Paulo Romanos 7 se encaixam tanto um como o outro. Ou seja, tanto o não crente quanto o crente precisa desesperadamente crer que a vitória vem por Jesus Cristo. Na nossa luta diária contra o pecado, a gente precisa acreditar e declarar, graças a Deus, que a vitória vem por Jesus Cristo. Então, não vejo nenhum problema em encaixar essa posição nesse texto, né? Com essa exclamação de triunfos, entramos no maravilhoso capítulo 8, que tem por tema dominante a libertação da natureza pecaminosa pelo poder do Espírito Santo. Há 3 mortes das quais o crente deve participar. Número 1, a morte no pecado, isto é, a nossa condenação. O pecado havia conduzido a alma dessa condição, cujo castigo é a morte espiritual ou separação de Deus. 2, a morte pelo pecado, isto é, a nossa justificação. Cristo sofreu sobre a cruz a sentença de uma lei infligida, e nós, por consequente, somos considerados como havendo sofrido nele. Considera-se o que ele fez em nosso favor, como se fosse feito por nós mesmos. Somos considerados legal ou judicialmente livres
da pena da violação de uma lei, uma vez que pela fé pessoal consentimos nessa transação. 3. A morte para o pecado. Ok? Que vai dizer que é a nossa santificação, né? Segundo Romanos 6:11. O que é certo para nós deve tornar-se real em nós. O que é judicial deve tornar-se prática. A morte para a pena do pecado deve ser seguida pela morte para o poder do pecado. Olha que interessante, né? Paulo ele vai descrever, principalmente na Epístola aos Romanos, no capítulo 6, por exemplo, ele vai falar sobre o poder do pecado, que nós não devemos oferecer nossos membros, nosso corpo para um instrumento do pecado. Capítulo 7 ele vai descrever toda a tensão, o conflito dessa luta contra o pecado. No capítulo 8 ele vai descrever aí essa vitória contra o pecado, mas tendo como auxílio o Espírito Santo. Ele vai falar da necessidade de se andar em espírito, né? Ao capítulo 9, 10 e 11 ele abre um parênteses para falar sobre Israel e os gentios, né, no plano de salvação para estes. Ao capítulo 12 ele retoma, aí vai do capítulo 12, 13, 14, 15, 16, trazendo a prática da teoria que ele trouxe no capítulo 6, 7 e 8. 6, 7 e 8, descrevendo ali a posição do cristão, as lutas, os conflitos. Capítulo 12, 13, 14 ele entra para a prática. Pode perceber isso, depois você confere lá, capítulo 12, 13, 14. É bem prático como é que um crente agora, que vive na lei do Espírito, que é guiado pelo Espírito Santo, se comporta. Quer saber? Romanos 12, 13, 14, 15, 16. Né? Principalmente o 12. 12, 13, 14 e 15. O 16 é mais ele fazendo declarações mandando saudações, né, para alguns irmãos da Igreja de Roma. Muito bem, essa é a obra do Espírito Santo, Romanos 8,13. Assim como a seiva que acende a árvore elimina as folhas mortas que ficaram presas nos ramos, apesar da neve e das tempestades, assim o Espírito Santo que habita em nós elimina as imperfeições e os hábitos da vida antiga. Isso é uma obra sobrenatural, irmão. Quando nós nos submetemos ao senhorio do Espírito Santo, então algumas coisas vão ser, muitas coisas serão eliminadas da nossa vida. Com o passar dos anos, você procurando se submeter a Cristo, você vai perceber, porque esse pecado que me dominava, mas hoje não mais me domina. Foi uma ação de santificação, de purificação do Espírito de Deus na nossa vida. E isso é uma obra sobrenatural. Por nós mesmos, nós não conseguimos viver em santidade. Santificação total. Discute-se muitas vezes essa verdade sobre o tema da perfeição cristã. Letra A. Significado de perfeição. Há dois tipos de perfeição, absoluta e relativa. É absolutamente perfeito aquilo que não pode ser melhorado. Isso pertence unicamente a Deus. É relativamente perfeito aquilo que cumpre o fim para o qual foi designado. Essa perfeição é possível ao homem. A palavra perfeição no Antigo Testamento significa ser justo e íntegro, conforme Jó, capítulo 1, versículo 1. Israel, ao evitar os pecados das nações circunvizinhas, poderia ser uma nação inculpável, conforme Deuteronômio 18:13. No Antigo Testamento, a essência da perfeição é o desejo e a determinação de todo o coração de cumprir a vontade de Deus. Davi, apesar dos pecados que mancharam sua carreira, pode ser chamado um homem perfeito, um homem segundo o coração de Deus, porque o motivo supremo de sua vida era fazer a vontade de Deus. Isso é interessante, né? Essa ideia de perfeição não existe no crente. Essa perfeição absoluta, ela é relativa. A diferença está, por exemplo, como foi Davi. Por que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu dois crimes terríveis, que foi o adultério e o assassinato. O adultério com Betseba e o assassinato de seu esposo Urias, né? Por que ele foi chamado? Porque ele tinha um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Assim é todo verdadeiro servo de Deus, nascido de Deus. Ele luta contra o pecado, ele vai procurar viver uma vida na qual ele quer agradar a Deus, ele quer saber a vontade de Deus, mas isso significa que ele não peque, que ele não possa ter algum tropeço. Pode haver pecados involuntários, né? Mas você vai ver a marca desse cristão, o caráter dele, a característica dele, ele lutando contra o pecado e procurando conhecer e fazer a vontade de Deus. Assim você vai ver essa perfeição, né, como foi encontrado em Davi, para ser chamado homem segundo o coração de Deus, né? O que mais que fala aqui?
No Novo Testamento, a palavra perfeito e seus derivados têm uma variedade de aplicações e, portanto, deve ser interpretada segundo o sentido em que os termos são usados. Várias palavras gregas são usadas para expressar a ideia de perfeição. Número 1. Uma dessas palavras significa ser completo, no sentido de ser apto ou capaz para certa tarefa ou fim. 2 Timóteo 3,17. Outra denota certo fim alcançado por meio do crescimento mental e moral, né? Maturidade cristã, como está em Mateus 5,48 e outros textos aqui que ele coloca. 3. A palavra usada em 2 Coríntios 3,19, Efésios 4,12 e Hebreus 3,21 significa um equipamento detalhado e cabal. E 4. A palavra usada em 2 Coríntios 7,1 significa terminar ou levar a um fim. 5. A palavra usada em Apocalipse 3,2 significa tornar repleto, cumprir, encher, como uma rede, nivelar um barco, ou um buraco. A palavra perfeito descreve os seguidores da vida, descreve os seguintes aspectos da vida cristã. Número 1. Perfeição da posição em Cristo. Certo? É uma posição perfeita. Certo? Estamos em Cristo Jesus. Se somos fiéis a esta verdade, então essa posição é perfeita. Ela nos garante a vida eterna. Estarmos em Cristo Jesus. Né? Número 2. Maturidade e entendimento espiritual em contraste com a imaturidade espiritual. Pois é, o entendimento e a maturidade que nós alcançamos em relação à imaturidade, à falta de visão. Nesse aspecto, a palavra perfeito, né, pode se encaixar. 3. Perfeição progressiva, conforme Gálatas 3,3. E 4. Isso mesmo. 4. Perfeição em certos aspectos, a vontade de Deus, o amor ao homem e serviço. 5. A perfeição final do indivíduo no céu. 6. A perfeição final da igreja ou o corpo de Cristo, isto é, o conjunto de crentes. Pois é, a Bíblia vai dizer que a igreja ela é imaculada. A verdadeira igreja, a igreja lavada e remida pelo sangue, ela é imaculada. Então ela é perfeita. Nesse aspecto, de que a verdadeira igreja vai para o céu, de que a verdadeira igreja é imaculada, é como uma virgem, é assim que a Bíblia descreve a igreja. Mas é claro que, numa análise individual, os crentes são imperfeitos, nós somos pecadores. Veja só que paradoxo, né? Sim, a Bíblia tem vários paradoxos. Possibilidades de perfeição. O Novo Testamento apresenta dois aspectos gerais da perfeição. Número 1, a perfeição como um dom da graça, o qual é a perfeita posição ou estado concedido ao arrependimento em resposta à sua fé em Cristo. Ele é considerado perfeito porque tem um Salvador perfeito, uma justiça perfeita. 2. A perfeição como realmente efetuada no caráter do crente. É possível acentuar em demasia o primeiro aspecto e descuidar do cristianismo prático. Isso acontece a certo indivíduo que, depois de ouvir uma palestra sobre a vida vitoriosa, disse ao pregador: tudo isso eu tenho em Cristo, mas o senhor tem isso consigo agora em Glasgow? Foi a serena interrogação. Por outro lado, ao acentuar demais o segundo aspecto, alguns praticamente têm negado qualquer perfeição à parte do que eles encontram em sua própria experiência. John Wesley parece haver tomado uma posição intermediária entre os dois extremos. Ele reconhecia que a pessoa era santificada na conversão, mas afirmava a necessidade da santificação total como outra obra da graça. O que fazia essa experiência parecer necessária era o poder do pecado, que era a causa de o cristão ser derrotado. Essa bênção vem a quem buscar com fidelidade. O amor puro enche o coração e governa toda a obra e ação, resultando na destruição do poder do pecado. Tem certo sentido o que John Wesley falava, né? Quando você aceita Cristo, de imediatamente você passa a viver uma nova posição espiritual em Cristo. Qual é a sua posição? Sua posição de filho de Deus, você foi justificado pela fé, ok. A John Wesley ensinava que havia agora, a partir desse momento que você foi justificado, agora existe um novo processo. Um processo de santificação total, uma obra espiritual, que vai ser necessário para você não ser derrotado pelo pecado e não desistir da caminhada. Alguns acusam o John Wesley de ter pregado a impecabilidade, né? De que o crente, com o passar dos anos, ele seguiria nessa santificação total até o ponto de não ter mais pecado.
né? Isso, obviamente, não é um ensino claro nas Escrituras. É óbvio que o crente, depois de 30, 40 anos sendo fiel a Deus, ele fica sem pecado. Isso não existe, né? Essa perfeição no amor não é considerada perfeição sem pecado, e tampouco isenta o crente de vigilância e cuidados constantes. Wesley escreveu que a pessoa cheia do amor de Deus ainda está propensa a transgressões involuntárias. Essas transgressões vocês poderão chamá-las de pecados, se quiserem, mas eu não. Quanto ao tempo necessário para que a santificação ocorra, Wesley descreveu, abre aspas, essa morte para o pecado e renovação no amor é gradual ou instantânea? O homem pode estar à beira da morte por algum tempo. No entanto, propriamente falando, não morre enquanto não chegar o instante em que a alma se separa do corpo. E nesse momento ele vive a vida da eternidade. Da mesma maneira, a pessoa pode estar morrendo para o pecado por algum tempo. Entretanto, não está morto para o pecado enquanto o pecado não for separado de sua alma. É nesse momento que vive a vida plena de amor. Da mesma forma que a mudança sofrida quando o corpo morre possui uma qualidade diferente, infinitamente maior que qualquer outro que tenhamos conhecido antes, tão diferente que até o momento em que ocorre era impossível conceber também a mudança efetuada quando a alma morre para o pecado. É de uma classe diferente, infinitamente maior que qualquer outra experimentada antes, a qual ninguém pode conceber até que experimente. No entanto, essa pessoa continuará a crescer na graça, no conhecimento de Cristo, no amor e na imagem de Deus. E assim continuará não somente até a morte, mas por toda a eternidade. Como esperaremos essa mudança? Não em descuido indiferente ou em atividade indolente, mas em obediência vigorosa e universal. No cumprimento fiel dos mandamentos, em vigilância e trabalho, e ao negarmos a nós mesmos, tomando diariamente nossa cruz. Como também em oração fervorosa, jejum e obediência às ordenanças de Deus. E se alguém pensa em obtê-la de alguma outra maneira e conservá-la quando a obtém, mesmo quando a recebeu em maior medida, então esse alguém engana a sua própria alma. Então a gente concorda aqui com John Wesley, né? Que é o indivíduo também, claro, né? Ele era arminiano, ele cria nessa cooperação. O homem coopera no processo, não somente no processo do chamado de salvação, mas também no processo de santificação. O homem precisa cooperar, obedecendo os mandamentos, procurando meditar na palavra, oração, jejum, consagração. Isso é Bíblia, né? João Calvino que acentua, aí o Maia Peão continua. João Calvino que acentua a perfeição do crente pela consumada obra de Cristo e que quanto à santidade não era menos zeloso que Wesley, faz o seguinte relato sobre a perfeição cristã. Calvino, olha o que Calvino fala. Quando Deus nos reconcilia consigo mesmo por meio da justiça de Cristo e considera-nos como justos por meio da livre remissão de nossos pecados, Ele também habita em nós pelo seu Espírito e santifica-nos pelo seu poder, mortificando a cobiça de nossa carne e formando o nosso coração em obediência à sua palavra. Desse modo, nosso desejo principal vem a ser obedecer à sua vontade e promover a sua glória. Contudo, ainda depois disso, permanece em nós bastante imperfeição para repelir o orgulho e constranger-nos à humildade. Ok? Opinião de Calvino aí, falando também dessa necessidade de já haver uma mortificação, de negar a sua carne, né? E você sabe que ele pregava a predestinação e a eleição, mas obviamente ele não ensinava, temos que ser justos, ele não ensinava um relaxamento espiritual. Eu sou predestinado, segundo a visão calvinista, né? Sou predestinado, não preciso me santificar, uma vez salvo para sempre. Temos que ser honestos para dizer que Calvino não ensinava isso. Tá? E mais aqui, essas duas opiniões da perfeição, a perfeição como dom em Cristo e a perfeição como obra real efetuada em nós, são ensinadas nas Escrituras. O que Cristo fez por nós deve ser efetuado em nós. O Novo Testamento sustenta um ideal elevado de santidade prática e afirma a possibilidade de libertação do poder do pecado. Portanto, é dever do cristão esforçar-se para conseguir essa perfeição. Certo? Então a gente tem que ter assim, em suma, o entendimento que há uma obra sobrenatural do Espírito e há a parte que o homem precisa também efetuar nesse processo de santificação da salvação. Nossa parte precisamos fazer. Como eu falei ontem para os irmãos da igreja. Você está cansado, você passou o dia todo na luta, cansado, cuidando de filho, de marido, de esposa. Chega meia-noite, você precisa acordar cedo, você não conseguiu ler a palavra nem orar. A tua vontade é deitar na cama e nem fazer nenhuma dessas duas coisas. Aí eu falei, com certeza o anjo Gabriel não vai descer para dizer, ei, não dorme sem ler a palavra, não dorme sem orar. Não, isso aí é você que tem que ter consciência para fazer. Certo?
Diz mais aqui. Em relação a isso, devemos reconhecer que o progresso na santificação muitas vezes implica uma crise na experiência, quase tão definida como da conversão. De uma forma ou de outra, o crente recebe uma revelação da santidade de Deus e da possibilidade de andar mais perto dele. E essa experiência é seguida por um conhecimento interior, a saber, de ainda ter alguma contaminação. Ele chega a uma encruzilhada em sua experiência cristã, na qual deverá decidir se retrocede ou segue avante com Deus. Esse é fato, irmãos. Isso é verdade. Agora me lembrei de um detalhe. Eu tive aqui na igreja uma pessoa que, desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja, essa pessoa frequentou a igreja. Durante 9 anos, essa pessoa, irmão, ouvia as minhas mensagens toda quinta-feira, todo domingo. 9 anos. Imagina quantos sermões, ano após ano. Mas ele nunca tomou decisão de se batizar, nunca tomou decisão de se converter. Uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito agradável, boa de papo, maravilhosa para ter com um vizinho, para ter com um amigo. Mas ele não se rendia para Cristo. Não sei, ele nunca revelou qual era a crise que havia dentro dele, por que ele nunca desejou tomar a decisão de se batizar. Mas foram 9 anos, quase 10 anos ouvindo a palavra de Deus, ouviu muitas mensagens. Mas em nenhum momento ele tomou a decisão de se converter, frequentou a nossa igreja. Chegou um momento que ele simplesmente, no final do ano retrasado, ano 2021, final de 2019, ele simplesmente tomou a decisão de não mais frequentar. Fica em casa. 9 anos ele ouviu a palavra, ou seja, chegou um momento que ele teve que tomar uma decisão. Uma década vindo à igreja sem desejar ser crente, uma década ouvindo a verdade e sem tomar posse dessa verdade na sua vida. Pode ter sido difícil, torturante para ele, não sei. 10 anos ouvindo a mensagem, quase 10 anos ouvindo a mensagem da palavra de Deus e não desejar, né, nascer de novo. Pois é, ele teve como diz aqui, ele chegou a uma encruzilhada em sua experiência de frequentador. Vou dizer experiência cristã porque ele não era cristão. 10 anos nunca tomou a decisão de batizar-se nas águas e assumir ser um discípulo de Cristo. Vou dizer que ele chegou numa encruzilhada em que a sua experiência de frequentador de igreja, ele teve que tomar uma decisão. Ele tomou, ele retrocedeu. Confessando seus fracassos passados, ele faz uma reconsagração e, como resultado, recebe um acréscimo novo de paz, alegria e vitória, como também o testemunho de que Deus aceitou essa sua reconsagração. Alguns chamam essa experiência de uma segunda obra da graça. Assim haverá tentação externa. No caso aqui, o indivíduo que, ao chegar à encruzilhada, toma a decisão de seguir, de perseverar e de obedecer a palavra de Deus. Ainda haverá tentação externa e interna, por isso a necessidade de vigilância. A carne é fraca e o cristão está livre para ceder, pois está sendo provado. Seu conhecimento é parcial e falho. Portanto, pode estar sujeito aos pecados por ignorá-los. Contudo, ele pode seguir avante, certo de que pode resistir e vencer toda a tentação que reconheça. Pode estar sempre glorificando a Deus, cheio dos frutos de justiça. Pode possuir a graça e o poder do Espírito e andar em plena comunhão com Deus. Pode ter a purificação somente do sangue de Cristo e assim estar sem culpa perante Deus. Então ele citou aqui vários versículos, eu vou até mostrar para vocês aqui, é o último parágrafo. Depois, se você quiser parar o vídeo e anotar todos esses versículos, está vendo? Para o seu estudo, para o seu deleite, você que não possui o livro, tá bom? Anote aí, depois confere aí todos esses versículos, né, com as descrições que ele trouxe aqui. Tá bom? Fico por aqui. Próxima semana, com a graça de Deus, vamos entrar aqui na segurança da salvação. Amém? Até a próxima. Deus abençoe. Não esquece de comentar, de dar o like aí.